Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre a biblioteca Redux. Essa é uma biblioteca que foi criada para nos ajudar a gerenciar o estado da nossa aplicação e ela ficou muito popular, ao longo de muitos anos, porque ela trouxe uma arquitetura diferente, uma forma diferente de pensar e organizar as aplicações React para ter um maior controle, uma maior facilidade de evoluir aquela aplicação. Então, a biblioteca Redux, mais do que uma biblioteca, ela propôs uma arquitetura, ela definiu uma arquitetura. E nessa arquitetura, ela consiste de três elementos principais. O primeiro deles é que o estado da aplicação, o estado global, pelo menos, da aplicação, ele é centralizado no conceito de um store, ou seja, é um local que armazena o estado global da aplicação, e esse store ele é a única fonte da verdade, ou seja, toda a informação vem dele. Não existe nenhuma informação do estado da sua aplicação duplicada em outro lugar. Todo componente tem que obter essa informação da fonte que é o store. Segundo ponto, o story ele é imutável, o estado, aliás, não o story, o estado ele é imutável. O story guarda o estado, mas você não altera diretamente o estado. A única forma de alterar o estado é disparando um objeto que ele chama de action, ou seja, uma ação que representa algum tipo de evento que vai alterar ali o estado da sua aplicação. Alguma interação que o usuário fez, clicou num botão de salvar, navegou para uma outra tela, todo tipo de ação do usuário é representado por uma action no Redux e apenas via actions o estado da aplicação é alterado. E em terceiro lugar, que o terceiro elemento arquitetural muito importante, é que dado o estado atual e uma action que foi disparada, existe uma função que no Redux é chamado de reducer, que vai calcular o novo estado. Ela não vai alterar o estado anterior, mas ela vai calcular um novo estado, que aí sim vai ser armazenado no store e a gente tem uma transição de estado. E essa função ela tem uma característica especial, que ela é uma chamada de uma função pura. Uma função pura é aquela função que ela não tem nenhum tipo de efeito colateral. Ela lê a entrada dela, ou seja, os parâmetros que ela recebeu, e retorna um valor, mas ela não faz nenhum tipo de ação que vai causar um efeito colateral. Alterar uma variável global, fazer uma requisição HTTP, imprimir no console, ela não pode fazer nada disso. Ela tem que apenas retornar o novo estado. E vendo essa arquitetura, não é nenhuma coincidência que aquele hook que nós usamos em aulas anteriores, o useReducer, ele tem exatamente essa ideia, ele segue essa mesma arquitetura. Porque esse hook ele foi, de certa forma, inspirado pela arquitetura Redux, que foi essa arquitetura que se popularizou para lidar com estados complexos em aplicações. Então, agora a gente vai construir uma aplicação usando Redux para ver melhor como é que funciona essa arquitetura. Para demonstrar o Redux, nós vamos criar uma aplicação bastante simples, que é um jogo do jogo da velha. O primeiro passo, então, vai ser instalar as bibliotecas necessárias. Então, eu estou aqui no site do Redux. Nós precisamos instalar, primeiramente, um pacote Redux/Toolkit, que ele já vai trazer tanto a biblioteca base do Redux, como algumas bibliotecas auxiliares que nos ajudam a desenvolver a aplicação. E nós precisamos também instalar uma biblioteca que faz a integração com o React, que é a React Redux. Essas duas bibliotecas são necessárias porque o Redux é uma biblioteca genérica que pode ser utilizada com outros frameworks além do React. Então nós precisamos do React Redux para ter as funções auxiliares para integrar essas duas bibliotecas. Vou colocar também um parâmetro "-save" para salvar no nosso package.json e disparar a instalação dessas duas bibliotecas. Após instalar os pacotes, pessoal, na próxima aula vamos começar então a implementar a nossa aplicação.